Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula número 16 do módulo 1 do curso Seguindo Jesus. É um prazer ter você aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade inquestionável, tanto da Bíblia quanto de Jesus. Você já ouviu aquela pergunta, a Bíblia é um livro digno de confiança mesmo? Muitas pessoas fazem essa pergunta e muitos acreditam que não, que a Bíblia é um livro criado pela igreja para manipular massas, para manipular devotos, e acreditam que ela foi mexida, ela foi alterada. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto e eu quero começar dando para você várias informações. Primeiro, a gente se baseia no testemunho que a Bíblia dá de si mesmo. O apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 16, dizendo que aquilo que foi escrito eram documentos históricos, não era apenas um livro para a religião. Vários personagens da Bíblia são comprovados historicamente, os lugares da Bíblia são comprovados arqueologicamente. Então nós não estamos falando de mitologia, nós estamos falando de história também. E a Bíblia é uma coleção de documentos históricos, escritos por testemunhas oculares ainda durante a vida de outras testemunhas. Então, quando isso foi escrito, ainda havia gente vivo para dizer, não, é isso mesmo. E se fosse mentira, elas poderiam ter escrito dizendo, isso é mentira, isso que está acontecendo aí foi invenção, isso não aconteceu. Então, não é o fato. De acordo com 1 Pedro, testemunhas oculares escreveram ainda quando outras testemunhas estavam vivas, e elas contam eventos sobrenaturais que tomaram parte da nossa história no primeiro século e antes disso ainda. Olha, nós não temos um texto original da Bíblia, você não vai conseguir um texto que tenha saído da pena do escritor. Até porque a Bíblia foi escrita ao longo de mais de 2000 anos por mais de um escritor. É por isso que ela chama Bíblia. Bíblia tem a ver com biblioteca, é uma coleção de livros. São 66 livros escritos antes de Jesus e outros depois de Jesus por vários autores e também em várias línguas e não somente uma, como você pode pensar. Há por aí quem comercialize a Bíblia na língua original, hebraico, e o Novo Testamento em grego, mas isso não significa que é a Bíblia original, porque não há um documento original para que dê origem à Bíblia. Não existe isso hoje, nós não temos esse original para estudar e olhar. Por outro lado, isso acaba sendo uma grande vantagem, porque nós temos hoje guardado por aí nas faculdades, nos museus, mais de 5.700 manuscritos só do Novo Testamento. E eu estou falando manuscritos em grego apenas, entre papiros e pergaminhos antigos. Só a respeito dos evangelhos que contam a vida de Jesus, nós temos mais de 1942 manuscritos antigos contando a mesma história. Só em grego, é muito escrito. Você pensa que todos eles contando a mesma história, por letra diferente, mas todos na mesma língua, atestam a veracidade daquele fato que está sendo narrado, ok? Além desses manuscritos em grego, há milhares de versões, ou seja, traduções para as línguas antigas como latim, siríaco, copta, armênio, gótico, porque logo que a igreja começou a se difundir, os discípulos começaram a fazer mais discípulos no primeiro século e diante, eles começaram a traduzir os textos bíblicos, os livros que eles tinham, para as línguas dos povos que eles estavam alcançando. Então a gente tem muitas traduções extremamente antigas, quase tão antigas quanto o próprio texto que saiu da mão de Paulo, ou de um evangelista, ou de outro autor do Novo Testamento, por exemplo. E essas versões estão aí para todo mundo poder estudar até hoje, cada dia se descobrem outras, e nós temos muitas versões. Também temos mais de 1 milhão de citações dos pais da igreja, mais de 1 milhão de citações. Os pais da igreja foram os discípulos de João, os discípulos de Pedro, os discípulos de Marcos, que herdaram a liderança da igreja, e por conta disso eles pegavam os textos e faziam longas citações, escritos, explicando para a pessoa o que era seguir a Jesus, o que tinha acontecido e como interpretar tudo. Era como se fosse um comentário dos textos bíblicos. A partir dessas citações antigas, datadas primeiro, segundo, terceiro, quarto século, é possível, só através delas, você refazer quase toda a Bíblia de novo, só através
das citações. Olha, para isso ser manipulado, alguém teria que alterar os mais de 5.700 manuscritos em grego, teria que alterar as milhares de versões traduzidas para as línguas que eu já citei, e teria que alterar também todos esses 1 milhão de citações dos pais da igreja, e isso não só em alguns anos, mas teria que fazer isso durante séculos. É humanamente impossível você alterar todos esses documentos distintos, em lugares distintos, para dizer que a Bíblia é manipulada. Eu explico mais. Há 400.000 diferenças entre esses textos antigos aí. Tem coisas que eles não concordam um com o outro. Só que eu quero explicar o seguinte: 80% dessas diferenças são apenas questões de grafia, coisa boba, como um acento, uma vírgula, né, uma letra feito errado, e aí eles discordam. E isso não quer dizer nada, porque é como se tivesse esquecido de cortar um T, entendeu? É essa a diferença. 15% não faz qualquer diferença na tradução. Se você pega um que tem escrito uma coisa, outro escrito outra, a tradução acaba sendo a mesma, não muda em nada. 5% restante dessas diferenças, dessas 5% restantes, apenas 1/5, ou seja, 1% altera o significado do texto. Ou seja, juntando essas 1 milhão e tantos escritos, talvez muito mais de 2 milhões, as diferenças que você vai ter, ela é de 1%. Textos em línguas diferentes, em lugares diferentes, atestam a veracidade da Bíblia que nós temos hoje na mão e jogam fora qualquer dúvida de que ela foi manipulada por pessoas. Okay? Então a Bíblia, ela tem sim autoridade para ser um instrumento de instrução, e a gente acredita que ela foi inspirada por Deus, planejada por Deus, a fim de que nós não alterássemos a revelação dele, mas tivéssemos uma fonte confiável de ensino e de instrução. A Bíblia é para nós um manual de fé e de prática. É ela que ensina o que a gente deve crer, é ela que ensina como a gente deve se comportar. Ela revela qual é o objetivo do ser humano e qual é o propósito da vida de Deus, na vida, né, que Deus nos deu quando nos criou há tanto tempo. Olha, se ela é verdade, como nós acreditamos que é, também é verdade tudo que ela diz a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Você já estudou aí o Evangelho de João e agora está estudando os outros 3 evangelhos, lendo vários textos, e durante essa semana você percebeu que Jesus tinha uma autoridade inquestionável. Era impressionante a autoridade que Jesus tinha aqui nesse mundo. Pelos vários exemplos que a gente viu, Jesus exerceu autoridade sobre coisas que nós sequer imaginávamos que poderia ter autoridade. Por exemplo, 2 cegos apareceram e ele curou os 2 cegos. Ele mandou eles se lavarem, e quando eles se lavaram, eles já viam. Então a cura aconteceu de uma maneira completamente distinta, estranha, né, peculiar. E Jesus os curou assim. Um outro momento, Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo. Olha que coisa estranha. O demônio estava na pessoa e a interferência que ele causava, o prejuízo que ele causava na vida da pessoa, é que ela não conseguia falar. Então Jesus vem e expulsou o demônio, e depois de expulsar o demônio, o homem que nunca tinha falado começou a falar. E Jesus demonstrou então essa autoridade sobre o mundo espiritual, sobre os demônios, sobre o mundo maligno, por assim dizer, e como que muitas vezes uma coisa está atrelada hoje, né? A outra, o mal físico atrelado ao mal espiritual, e Jesus com autoridade sobre os 2. Outra coisa impressionante que a gente viu aconteceu quando Jesus estava atravessando o lago de noite e ele dormiu, e uma tempestade se formou. Os discípulos ficaram desesperados a respeito da sua própria vida, acharam que iam naufragar, e eles vieram acordar Jesus, preocupados, achando que Jesus não estava nem se preocupando com eles e ia deixá-los morrer. E Jesus levantou e repreendeu o vento e o mar. E diante da sua repreensão, imediatamente o vento parou e as ondas também pararam. E as pessoas olharam: quem é esse que até o vento e o mar obedecem à sua voz? Eles ficaram impressionados com essa autoridade de Jesus sobre a natureza.
Do mesmo jeito que Jesus repreendeu demônios e eles se sujeitaram, Jesus repreendeu as forças da natureza e elas se sujeitaram. Não é de admirar. A gente sabe que Jesus estava com o Pai e com o Espírito criando todas as coisas. Jesus é o próprio verbo divino, a palavra que deu origem a todas as coisas. Então, quando ele se dirigiu à natureza, a natureza continua sujeita à sua voz. Muita gente pode acreditar que Deus criou o mundo e abandonou o mundo e não mais se envolve com as questões, e é por isso que nós temos tanta confusão. Isso não é verdade. Deus criou o mundo rompeu com Deus na pessoa de Adão e Eva, a humanidade rompeu com Deus, e apesar de toda a nossa desobediência, Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para viver aqui entre nós e morrer no nosso lugar e restaurar tanto a nossa vida quanto toda a criação. E a prova de que Jesus era o Filho de Deus foram acontecimentos como esses, onde ele usa a sua autoridade mediante a sua palavra, tanto os poderes malignos quanto os problemas de saúde, como a própria natureza se sujeita e obedece à sua voz. Um outro exemplo, Jesus encontrou um homem que estava possesso não de um demônio, mas de uma legião de demônios. É o único momento que você vai encontrar Jesus conversando com um demônio. Jesus não serve de desculpa para essas igrejas que conversam bastante com o demônio, perguntando o que é, de onde que vem, por que está fazendo isso ou aquilo. Só uma vez Jesus conversou com um demônio, e nas outras vezes, invariavelmente, Jesus não deixava eles falar, ele os repreendia, mandava calar e tirava da pessoa, né, expulsava da pessoa. Nessa única vez Jesus conversa e descobre que não era uma legião. O homem vivia numa situação deplorável, ninguém conseguia controlar esse cara, ele se feria, ele ficava andando entre os túmulos, ele era perigoso. Às vezes as pessoas se ajuntavam e conseguiam prendê-lo em correntes para ter um pouco mais de segurança, mas de repente os demônios entravam nele de novo e ele quebrava as correntes, e as pessoas tinham certo medo desse cara. E quando Jesus aportou na praia, imediatamente esse cara veio para ele e se ajoelhou, dizendo: o que você veio fazer aqui? Você veio nos atormentar? E pedia por misericórdia para Jesus não mandar eles para o abismo, que é o lugar onde os demônios ficam. E aí Jesus perguntou o nome, ele falou legião, porque somos vários, né? Somos muitos. E eles falaram: não nos manda para o abismo, deixa a gente entrar naquela manada de porcos. E havia uma manada pastando ali perto, como você já leu. E Jesus autorizou os demônios saírem do homem e irem para a manada. E assim que eles foram, a manada se demandou e caiu do precipício dentro do lago e morreu afogado. E é impressionante isso, os próprios demônios se sujeitando, e não um ou dois, mas uma legião eram milhares de soldados, se sujeitando a Jesus, pedindo autorização para fazer isso e aquilo, pedindo por misericórdia para não mandar para lá. Eu estou querendo destacar isso, e vale a pena você prestar atenção, porque ou a gente tem medo de Satanás, ou a gente confia em Jesus, né? Não dá para ter as duas coisas. Ou Jesus tem o nome sobre todos os nomes e nós confiamos no seu poder e na sua autoridade, ou nós começamos a padecer com medo de Satanás, do que ele pode fazer. E hoje muita gente tem medo sim dessas coisas ocultas, tem medo dos poderes malignos, tem gente que não gosta nem de falar no nome do outro por causa, sei lá, vai que atrai. Bom, isso é besteira, tá bom? O que é importante você saber: Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, no mundo físico e no mundo natural. Isso ficou muito comprovado por esses textos que você leu dessa semana. Jesus tem toda a autoridade. E se você está com Jesus, você está com aquele que é mais poderoso. Você está bem garantido contra toda a força do mal. Ninguém se levanta contra Jesus Cristo. E Deus até deixa Satanás fazer algum tipo de bagunça, Deus até deixa ele tentar os seus filhos, como o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto por Satanás, mas o Satanás só pode agir até o limite estabelecido por Deus, ele não pode ultrapassá-lo, ele não é mais esperto do que Deus, pelo contrário, Deus é mais esperto que ele. Todas as coisas que ele trama, todas as coisas que ele faz, no fim acabam contribuindo para o propósito de Deus pré-estabelecido. Por exemplo, Satanás plantou um falso, né, Judas, no meio dos 12. Plantou um espião ali dentro para provocar. Desde o momento, Jesus sabia que ele era do maligno, desde o começo.
Jesus sabia disso. Mesmo assim, Jesus o tratou bem, Jesus o teve como amigo, Jesus conversou com ele, deu a mesma autoridade que deu para os outros 11, deu para ele. Ele fez as mesmas coisas, em nome de Jesus ele curou, ele pregou, ele agiu, ele serviu. Mas o coração dele não era de Jesus. E Satanás entrou dentro dele. E quando ele achou, agora eu vou acabar com Jesus, incentivando Judas a vender e trair Jesus por 30 moedas de prata, a única coisa que ele conseguiu foi armar todo o circo para que Jesus realizasse a sua mais impressionante obra, que era morrer no nosso lugar e se entregar como sacrifício pelos nossos pecados. Ou seja, tudo que Satanás faz, no fim, acaba contribuindo para os propósitos de Deus, porque Deus é maior e o nome de Jesus também é maior. Agora, é importante você acreditar nisso e aceitar essa autoridade que Jesus tem sobre a sua vida, inclusive para ser o seu mestre, o seu professor a respeito da vida do reino. Nós estamos diante de fatos inquestionáveis. Apesar de nós termos apenas o texto escrito, na época de Jesus, as pessoas viram e ouviram tudo isso que nós lemos. Ainda assim, muitos questionaram a autoridade de Jesus. Quando viam ele expulsando demônios, diziam: é pelo poder do maior dos demônios que ele está fazendo isso. Esse Jesus não é de Deus, ele é do maligno, ele é do diabo, por isso que ele tem esse poder, por isso que ele tem esses poderes sobrenaturais. E questionaram e rejeitaram a autoridade de Jesus como se fosse uma autoridade maligna. Só que ao rejeitar Jesus, eles colocaram-se debaixo do juízo divino nesta vida e na vindoura, porque eles rejeitaram o Salvador, não restando outro caminho para a sua salvação. É importante você se colocar diante de Jesus e decidir se você crê nele, aceita ele como seu Salvador ou não, porque tudo depende disso. Ou é verdade ou não é. E se é verdade, você precisa entender se se sujeita ou não se sujeita ao ensino de Jesus. O próprio Jesus foi muito claro para essas pessoas que o resistiam. Essa semana eu separei para você decorar Lucas 11, versículo 23, que diz: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Eu espero que você tenha decorado esse versículo e que você tenha ele na sua mente, no seu coração. Ou você está em Jesus, ou você está contra Jesus. Você vê como é que Jesus, como a gente viu na outra semana, é exclusivo ao se definir como o único caminho, a única verdade, a única vida. Fora dele, nós estamos contra ele. Então precisamos abraçá-lo com toda certeza e amá-lo de todo o nosso coração. Abrir mão até dos nossos próprios sonhos e visões para poder viver o sonho e a visão dele para nós. A tarefa dessa semana para você é saber ouvir, porque uma vez, nessa leitura que fizemos, uma mulher falou: feliz a mulher que te amamentou, que te trouxe a luz e te amamentou. Ela estava tão feliz de ver Jesus falando que ela quis elogiar a mãe de Jesus. E Jesus respondeu que mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Pensa comigo, Maria teve a maior das honras que uma mulher poderia ter no mundo. Ela foi mãe do Salvador de toda a humanidade. E Jesus disse que qualquer um é mais feliz que ela. Todo aquele que ouve a palavra e a pratica se torna mais bem-aventurado e feliz do que Maria, sua mãe. Isso é impressionante. Mas você precisa tomar providências para que isso seja uma realidade na sua vida. Então, numa época onde as pessoas têm dificuldade de ouvir, você deve aprender não só a ouvir, mas aplicar a palavra de Deus na sua vida. Então, depois do seu momento de esvaziar a sua mente, entregando as suas preocupações, leia com uma atenção redobrada e ore para que o Espírito Santo diz ali através da palavra que isso caia para você, que isso seja claro para você. Peça para ele definir o que você deve colocar em prática a cada dia. Não deixe o seu momento devocional se tornar um momento mecânico. Faça com que ele seja um momento espiritual, onde você se sujeita à autoridade da Escritura e à autoridade de Jesus Cristo que nós estamos estudando nesse nosso módulo, tá ok? Bom, há vários textos que você estudou essa semana, eu vou só passar por eles, foram vários, e grandes, Mateus 9, Lucas, contando da passagem das pessoas acusando ele que ele estava expulsando demônios pelo poder do maior dos demônios. Nós vimos outros textos falando que
Jesus respondendo a eles, dizendo que não pode ser, não poderia ser, porque se Satanás tivesse dividido contra Satanás, então estava decretada a sua derrota. Não era pelo poder de Satanás que ele estava fazendo isso. Ele até questionou: se eu faço pelo poder de Satanás, os filhos de vocês fazem pelo poder de quem? E ele disse: não é, por esse argumento não é. Satanás não expulsa Satanás. Okay? Falando de divisão, ele até usa exemplo que uma casa dividida contra si não prospera. E muitas vezes você pode viver algum tipo de divisão dentro do casamento, dentro da família. Siga o exemplo de Jesus. Uma casa dividida não prospera, então trabalhe para ver reconciliação, para que a sua família prospere, o seu lar prospere. Essa é uma verdade absoluta que Jesus aplicou até no mundo maligno, que dirá no nosso mundo natural. Outro texto falou que o maior sinal que Jesus deu foi dado lá na cruz. Eles queriam um sinal, Jesus falou: não vou dar outro sinal, senão o sinal de Jonas. Eu quero que você leia esse texto e reflita, porque no momento de compartilhar, eu vou querer que você compartilhe com o seu grupo o que você entende que é esse tal sinal de Jonas que Jesus falou que ia dar. Outro texto que nós vimos mostra Jesus numa tempestade. Enquanto os discípulos estão desesperados, Jesus está dormindo. Como é que ele consegue dormir no meio da tempestade? Ele dorme porque ele não tem nada a temer. Os discípulos se desesperam porque temem tudo o que pode acontecer. E nós somos como os discípulos, nós nos assustamos no meio das tempestades, não sabemos o que fazer, ficamos preocupados. Jesus está tranquilo porque ele descansa, sabe que tem uma missão a cumprir, sabe onde ele deve estar, e também ele tem autoridade sobre os céus, sobre a terra, sobre o mar e sobre o vento. Se os demônios temem a Jesus e você está em Jesus, então você também não tem mais o que temer. Então joga fora os medos de antigamente, joga fora o medo do seu pecado, das consequências dele. Confesse o seu pecado, crê em Jesus. Jesus transforma todas as coisas. Jesus é mais forte que a morte, por exemplo. Então não deixe o medo conduzir as suas ações, mas confie em Jesus em todo o tempo. No seu momento de compartilhar, você vai responder a pergunta: por que os líderes religiosos acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder do diabo? Pense um pouquinho. O que eles ganhavam fazendo o povo desacreditar de Jesus? Qual que era a preocupação deles? Traga a resposta para discutir com o seu grupo, ok? Como está a sua relação com seus integrantes, sua família? Pense nisso e ore a respeito. E se você tem alguma dificuldade, compartilhe com o grupo para que eles oram por você também. E assim você experimente o milagre de Deus dentro do seu coração, no coração daqueles que você ama, ou está vivendo algum tipo de intriga, amargura, que você consiga perdoar e também ser perdoado, tá bom? Outro exemplo que Jesus deu foi o exemplo de que ninguém pode entrar na casa de um homem forte sem ir com outro homem mais forte para dominar esse aí e depois saquear a sua casa. O que ele estava querendo dizer com isso? Você já conseguiu refletir? Se você ainda não conseguiu, Jesus está dizendo que ele estava expulsando demônios porque ele era mais forte que os demônios. Na realidade, nós da Igreja Presbiteriana Reformada, Teologia Reformada, nós acreditamos que Jesus, ao descer aqui, ele venceu Satanás e prendeu Satanás. Tanto é que desde que Jesus veio e prendeu Satanás, o Evangelho pôde ser pregado pela primeira vez em todas as nações. Antes de Jesus, a verdade estava circunscrita ao povo judeu. Depois de Jesus, ele enviou seus discípulos para pregar em todos os confins da terra, demonstrando que Satanás não tem mais poder para causar barreiras, impedir o Evangelho de alcançar outras nações. Isso tem acontecido há 2000 anos, o Evangelho tem chegado em todo lugar. Até a China, por exemplo, que é um país fechado, bateu o recorde de Bíblias distribuídas entre aquele povo, porque eles estão crendo em Jesus. Ninguém consegue resistir ao poder da igreja e do Evangelho, porque Jesus é mais forte que Satanás e ele prendeu Satanás até soltá-lo perto dos últimos dias. Bom, o que seria esse sinal de Jonas? O que esse sinal revela sobre a autoridade e o poder de Jesus? Se você ainda não conseguiu refletir, Jonas ficou na barriga do peixe 3 dias, do mesmo jeito que Jesus foi morto numa sexta, e daí a 3 dias, no domingo, ele ressuscitou como um sinal chamado sinal de Jonas, vencendo a morte.
Compartilhe com o seu grupo quais são os seus maiores medos. O que é que você teme que aconteça com a sua vida? Compartilhe, coloque o seu coração. A gente enfrenta o medo dando nome para ele, compartilhando com outras pessoas e recebendo bons conselhos e oração. Orem uns pelos outros em voz audível, pedindo que Deus ajude cada um a ter confiança na autoridade suprema de Jesus sobre tudo e sobre todos. Reflitam no texto especial dessa semana e eu oro, desejo com todo o meu coração que você cresça no conhecimento de Jesus e que de agora em diante você tenha argumentos para falar com aquelas pessoas que não creem na autoridade da Bíblia, demonstrando que esse documento histórico é mais crível, ou seja, é mais digno de confiança que muitos outros livros de história, que nós temos um documento apenas, um manuscrito antigo apenas. A Bíblia nós temos milhares atestando a sua veracidade. Por conta disso, tudo que se diz de Jesus também é verdade, porque foi o que nós recebemos de testemunhas oculares, que pregaram, falaram, ensinaram e até escreveram, enquanto outras testemunhas oculares ainda estavam vivas e atestaram a veracidade do que foi escrito. Então, é inquestionável a autoridade da Bíblia, é inquestionável a autoridade de Jesus. Se você está sobre a autoridade de Jesus, você está muito bem e que Deus te fortaleça para que você continue confiando nele o tempo todo. Até!